Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela que o SBT esqueceu de passar. Uma novela maravilhosa que foi esquecida pelo SBT, A Força do Destino. Vocês já escutaram falar nessa novela? Antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal AniCe. É uma novela de 2011, de Rose Ocampo, protagonizada por David Zepeda, Sandra Echeverria e Gabriel Soto. Então essa novela, ela vai contar a história de Ivan, que é um menino de 14 anos que veio para sua terra natal junto com a sua mãe, Alicia. E essa sua mãe, Alicia, ela vai procurar o Teodoro, que era seu pai. E ela sabe que esse Teodoro morreu. Ela é atendida pela Carlota, a viúva desse Teodoro. E a Carlota se dá conta que ela é a filha bastarda do marido dela que morreu. Então o que ela faz? Ela chama essa Alicia para trabalhar na casa dela como cozinheira e vai pagar os estudos, do Ivan. Só que ela tem, além de morar na casa, a Carlota, tem a Lucrécia. Essa Lucrécia é casada com o Genaro, que ela trata muito mal, e tem duas filhas. A Maripaz, que é a mais velha, e a Lúcia, que é a mais nova. Então, só que essa Lucrécia não gostou muito dessa história, mas ela vai ter que apurar, a Alicia e o Ivan lá na casa dela. Então, depois também nós vamos ver que esse coitado desse Ivan, ele é filho desse Juan Jaime Mondragon. E a mãe dele trabalhou lá na casa, teve um caso com ele e teve Ivan. Só que ele não quis reconhecer o Ivan. E quando essa Alicia vai falar com esse Juan Jaime, ele ameaça a Alicia. Então, acaba que o Ivan fica sabendo que para ele não tinha pai. Que a mãe nunca tinha contado. E aí você vai ver que esse Ivan, ele tem um amigo, que é o Camilo, e ele vai viver ali do lado, muito da Lúcia. Que a Lúcia vai ser amiga dele. E vai passando o tempo. E aí vai mostrar ele com 19 anos. A Maripaz foi estudar fora, em outro país. Aí depois ela volta. Aí ela volta toda bonita. O que a Maripaz faz? Ela seduz, o Ivan. Porque pra ela não interessa. O Ivan é pobre, filho da empregada, Mas aí os dois acabam tendo caso. E depois ela acaba ficando grávida. E aí tem uma tremenda de uma confusão. Porque ela diz que vai abortar, ele diz que não. Ele vai lá e fala com a mãe dela, com a Lucrécia, que ele vai assumir o filho e que ele vai trabalhar. A Lucrécia quase tem um treco e manda ele sair da casa dela. E o que ela faz? Vai para outro lugar para esconder a gravidez da Maripaz, para ninguém saber que a Maripaz está grávida. Mas antes, ela dá uma ordem para darem uma surra nesse Ivan, para ele sumir, para ele desaparecer, para esse Ivan não tentar voltar. Só que aí o Ivan vai ver a sua mãe. Só que a mãe dele tinha um caso com esse Genaro. Acabou ficando grávida, essa Alice. O que ela foi fazer? Ela foi fazer um aborto clandestino. E quando ela foi fazer o aborto, deu errado. Então, ela começa a passar mal. E tá morrendo na casa da comadre dela. Então, chega o Ivan e vê a sua mãe morrer. O Ivan sai na rua. E aí veio os capangas, que a Lucrécia mandou dar uma surra nele. Aí ele vai. Tá lá tomando lá umas porradas, aí nisso chega o Antolin e o Camilo para ajudar ele, porque ele tava lá sendo espancado. Só que aí acaba que o Antolin acaba matando um lá dos bandidos lá, e eles conseguem tirar o Ivan. Só que aí esse Antolin não vai querer dizer que foi ele. Ele se acusa que foi o Ivan, e fala pro Ivan, que ele leva o Ivan pro hospital, que ele tá todo quebrado, e esse Antolin fala pro Ivan, se manda, porque senão você vai preso. O Ivan, como não tem mais nada a perder, o que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos, pela fronteira, pelaquele local ilegal. Aí depois ele chega lá nos Estados Unidos. Aí ele chegando lá, ele não arruma emprego, tem uma dificuldade tremenda. Só que aí, depois o que acontece? Tem um senhor sendo assaltado. Então o que faz esse Ivan? Ajuda esse senhor, expanda os bandidos e leva esse senhor para a casa dele. E esse senhor diz que perdeu o cachorro. Ele vai lá, acha o cachorro desse senhor e leva lá na casa dele. Ele se chama Anthony. Ele é um viúvo, solitário, que a esposa e o filho morreram. Então ele é sozinho. Então ele chama o Ivan, para conversar. Então o Ivan conta tudo o que aconteceu, porque foi parar ali, conta toda essa história, comovendo, esse senhor Anthony,
que ajuda ele. E aí nós vamos ver, né, a Maripaz, né, com a família no final de gestação, né, porque a ideia da mãe dela, a Lucrécia, é dar a criança. E esse Gerardo conseguiu separar da Lucrécia, né? Então, quando a criança nasce, essa Maripaz não quer olhar para a cara da criança. E quando a avó coloca a criança no berço e vai pegar o leite, a criança some. O que a Lucrécia manda fazer? Finge que nada aconteceu e vão para a cidade. Deixa para lá, a criança sumiu, é o que ela queria. E voltam para a cidade. Nisso, passa-se 10 anos na novela. Aí você vai ver que esse Ivan foi adotado por esse Anthony, ganhou o sobrenome dele, é o braço direito na empresa desse Anthony. Ele virou um grande empresário do lado, como ele chama, de pai, né? Porque no final de contas ele não tinha um pai, ele só tinha mãe. Então, só que esse Anthony fala pra ele que ele tem que curar as feridas dele do passado, que eles vão montar uma filial no México e que ele tem que saber o que aconteceu com o filho dele. Então esse Ivan e esse Anthony voltam para o México, lá para a cidade de Sonora. Então, com quem que ele dá de cara logo? Com a Lúcia. E a Lúcia virou uma linda mulher que está estudando psicologia, dá aula num colégio e os dois se reencontram. E quando ele pergunta para a Lúcia pelo filho, a Lúcia conta que a criança sumiu, desapareceu. Aí a Lúcia fica do lado desse Ivan, a Maripaz não gosta muito, a Maripaz diz que a criança morreu. E a Lúcia e o Ivan começam a se entender, os dois começam a namorar e os dois vão juntos, né, a procurar, né, pelo filho perdido. E os dois vão se envolvendo para raiva da Maripaz, porque ela não gosta de perder. E aí nós vamos ver que esse Gerardo, ele tem um filho de 10 anos, um tal de Alex. Muito suspeito, né? E aí, quando esse Ivan conhece, ele vai desconfiar pela data e por ele ser pai da Maripaz. Será que esse menino é meu filho? Então o que vai fazer? Tanto a Lúcia quanto o Ivan vão descobrir. Esse Alex é filho do Ivan. Só que aí, pela mais problema, a chata da Maripaz vai descobrir também. E o que ela faz? Ela faz chantagem com o pai e ela vai pedir a guarda na justiça do filho. Ela vai dizer que nunca abandonou, vai contar lá uma história e ela ganha a guarda do filho. Só que ela não toma conta desse Alex. Então, o coitado do Ivan fica desesperado, porque ela quer só o dinheiro, né? A pensão gorda, né, que esse Ivan tem que dar. Mas só que o Ivan fica preocupado, porque ela larga o filho, ela gosta de beber, ela gosta de farra. E aí, ela chega pra ele e fala, ué, então faz o seguinte, a gente casa, que aí você fica com a guarda do seu filho. Aí o que o Ivan faz? Ele fala com a Lúcia, deixa a Lúcia, né, porque os dois já estavam no maior love, né, e aí ele deixa a Lúcia e é obrigado a casar com a Maripaz para ter o filho do lado dele, o Alex, e vão para os Estados Unidos. Só que aí o que essa Maripaz faz? Ela continua bebendo na farra e ainda arruma um amante. Aí esse cara cheio, esse Ivan já tá cheio dela, e depois a coitada da Lúcia vai descobrir que tá grávida. Aí o que faz o Camilo, que é o melhor amigo do Ivan? Casa com a Lúcia para ela não ser mãe solteira, para ajudar a criar o filho. E aí vai passar um tempo e depois o Ivan consegue a guarda do filho, se separa, né, da Maripaz, voltam lá pro México e quando ele chega, né, ele já vê a Lúcia casada com o Camilo e com uma menina de colo, uma tal de Pérola. Aí ele fica, pô, já casaram, já tem filhos. Só que aí ele faz as contas e diz, mas não pode ser filha do Camilo. Aí ele acha que é filho dele, que é filha dele. Então ele pede para fazer um teste de DNA. E esse Camilo fica bem agressivo com a Lúcia por causa de ciúmes. Ele fica com ciúmes do Ivan. Mas ele sabia que a Lúcia gostava do Ivan. Então, eles fazem 2 testes de DNA. E os 2 testes dão negativo. A Lúcia fica desesperada. E a Lúcia consegue se divorciar desse chato, desse Camilo. E aí, tem uma amiga que vai falar para ela. Por que ela não tenta fazer hipnose para ver se ela se lembra do que aconteceu? Porque ela saiu uma noite, mas ela não lembra do que aconteceu. Então ela faz a tal da hipnose e ela se lembra. Ela estava triste e ela saiu com as amigas e o tal do Saul, que é filho desse Juan Mondragón, dopou ela e estuprou ela. Então essa criança é filha do Saul. Só que aí todo mundo fica sabendo. E esse Juan Jaime fica revoltado com o filho e expulsa o filho de casa. E aí o Ivan fala com a Lúcia que não tem problema,
Mas mesmo assim, a Lúcia fica triste. Ela quer se afastar. Mas aí vão acontecendo outras coisas. E ainda por cima, vai aparecer a mãe, essa Lucrécia. Ela vai ter um problema de insuficiência renal crônica. E ela vai precisar de um transplante. E quem vai ajudar no transplante? Quem vai, a única pessoa que vai ser compatível? A Maripaz. E a Maripaz vai doar o rim para a mãe, na mesa de operação, quando ela está lá doando o rim, depois da cirurgia. Bom, morre. Aí, depois você tá achando, vai ficar tudo bem? A Lúcia e o coitado lá do Ivan vão ficar em paz? Não. Aí o que que faz? Esse Saul, porque ele quer se vingar do Ivan, ele quer se vingar de todo mundo, vai, manda o gordo se vestir de palhaço e sequestrar o Alex. E sequestra o Alex. Aí liga e pede resgate. Só que ele tem lá os amigos dele, os comparsas dele. Então ele pede um dinheiro. Aí fica um tempão nessa história do resgate, para arrumar dinheiro. Então esse Antolin, juntamente com esse Anthony, vão começar a pesquisar, porque esse Antolin já foi barra pesada. Então ele sabe alguns lugares, né, onde pode estar esse Saul, com esse pessoal. Então o que ele faz? Ele começa a procurar. E esse Ivan vai levar a maleta de dinheiro para entregar no local combinado. Só que aí o que faz? O Camilo vai atrás desse Ivan, segue ele. Então o Ivan vai ficar parado lá no local. E nisso, esse Anthony e esse Antolin acabam gritando e o garotinho grita. Então eles acabam descobrindo, só que tá lá tá o Saul. Então eles pegam o menino, né, e dão um tiro assim na perna do Saul, só pro Saul não se mexer, para ele ser preso, para eles pegarem o garoto. Mas aí o Anthony liga pro Ivan, mas o Ivan não atende. Aí chega lá o gordo e fala, me passa a maleta. Aí o Ivan, cadê meu filho? Aí eles lá discutem, aí vai esse gordo, dá um tiro no Ivan. Aí vai o Camilo, dá um tiro no gordo. Aí vem o terceiro sequestrador, vai lá, dá um tiro no Camilo e rouba a maleta de dinheiro e vai embora. Aí fica os dois, o Ivan e o Camilo, caídos lá no chão. Aí nisso passa uma curandeira com seus filhos lá, levam eles lá para a aldeia deles lá e tenta curar eles. Só que esse Camilo tá muito grave. Só que aí depois esse Antolin e esse Anthony vão acabar descobrindo, né, onde eles estão. Aí esse Anthony vai buscar de helicóptero na aldeia, leva eles para o hospital. Chegando lá no hospital, esse Camilo tá muito grave. E aí você vai ver que tá mais ou menos se recuperando o Ivan. Aí daqui a pouco corta assim, quando esse Camilo tem uma parada cardíaca, aí corta, aí você vai ver a Lúcia e o Ivan fazendo, né, as compras pro casamento, fazendo as coisas todas pro casamento, né, porque graças a Deus agora eles podem casar depois de tudo, e aí vai ter o casamento. Aí na hora do casamento, quando, né, o Ivan tá passando, aí você vê que o Camilo, graças a Deus, não morreu, ele está bem, né? Os dois se abraçam e voltam a ser aquela antiga amizade que eles sempre tiveram. E aí vai ser o casamento da Lúcia. Essa Lucrécia acaba se redimindo, pedindo desculpa, né? Vai tomar conta dos netos, porque ela fez muito mal, né? Ela atrapalhou profundamente a vida das filhas, né? Então, ela acaba se redimindo e esse Anthony acaba que vai ficar com a Carlota. Os dois vão viajar e vão ficar juntos. E aí você vê o final, aí esse Saul vai em cana, aí na cadeia ele vai lá e se enforca e morre. E você vê que enquanto está todo mundo festejando, esse Juan Jaime está sozinho. Ele foi abandonado, né? Um morreu, né, na cadeia, o outro foi embora, outro filho foi embora com a mãe, e ele ficou sozinho. E ele lá, sozinho e solitário, depois de tudo que ele fez, né? Porque ele não fez mal só pro Ivan, ele também fez mal para a esposa, né, e pro outro filho dele. Então, ele ficou sozinho. E aí vai mostrar, né, a Lúcia e o Ivan numa praia, os dois se beijando, e acaba a novela. Assim, gente, essa novela, A Força do Destino, é um novelão. É uma novela que tem várias fases. E não é uma novela que, assim, enche muito. Eu só achei que encheu mais a parte do resgate. Porque demorou. E pega pra dinheiro, ele chora, coitado. Você tá doido pra ver, né, tudo se reverter. Depois eles acabam sendo perdidos, né? E ficam um tempão pra se curarem. Mas fora isso, a novela é muito, muito boa. Ela tem uma história maravilhosa. E é a primeira vez que tem um homem que é protagonista. Não é a mulher que acontece as coisas, é com o homem. Conta a história do Ivan. Então eu achei bacana, porque o principal, assim, a história, gira em torno do Ivan. Eu achei muito bonito, eu gosto muito dessa novela. Eu até agora eu não sei por que o SBT não passou essa novela. Essa novela, gente, é muito, muito boa. É muito boa. Essa novela só passou
em TV paga, que foi na Guigo TV há muitos anos, tá? Então, é mais ou menos assim meus comentários, eu amo. E aí, quem já viu A Força do Destino? Deixa nos comentários. Você gostaria de ver essa novela no SBT? Deixa aí nos comentários. Deixa seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!